Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Stefano e hoje nós estamos no terceiro episódio do COD, Conversa Diferente, e hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Fala aí, Rafa. Fala, galera, beleza? Vamos falar hoje sobre liderança, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. E ninguém melhor aqui, né, Tefinho, para falar do que Rafael Linhares. Fala aí, Rafa. E aí, pessoal, boa noite. Muito obrigado do convite, eu fiquei muito honrado aí. Até dei uma hesitada no primeiro momento, falei, pô, será que eu tô com esse punch todo de participar lá com o pessoal? Mas me sinto muito honrado aí, são temas que eu adoro, né, que eu tive bastante experiência aí ao longo dos anos. Então, o caminho que a gente for explorar, acho que vai ser uma conversa muito bacana. Boa. Ô, Linhares, vamos começar aqui falando quem é o Linhares fora do trabalho, Linhares fora do cargo, como que é, não sei, hobby. Fala mais sobre você. Pô, vamos lá. Eu sou Linhares meio pros colegas, eu digo, né? Os amigos, os conhecidos me chamam de Rafael ou de Rafa, os colegas de Linhares, os amigos de Linha. Em algum momento vai virar Lia, aí vai diminuir mais ainda. Eu sou casado já há 11 anos, tenho 2 filhos aí, com o Léo e o Vini com 13 e com 7 anos. Gosto muito de futebol, foi assim que eu conheci o Stefano. Já participei de vários times de campeonatos, já treinei equipe de várzea. Atualmente jogo por hobby, jogo por teimosia, porque nunca foi um talento. Que posição? Mas naquela que precisar. Essa é a resposta. Essa é a resposta do cara que não conseguiu ser específico em nenhuma, entendeu? E vai via desenvolvimento, insistindo até conseguir, assim. E eu falo que com futebol, a minha jornada é muito essa, assim, de tanto gostar, de querer fazer questão de estar junto e de jogar. A minha performance nunca foi a mais técnica nem nada, mas eu compenso na raça, entendeu? Eu compenso tentando, voltando e assim vai. Eu gosto muito de aprendizagem, assim, eu sou um cara muito curioso, sempre fui, então leio muita coisa diferente, muitos temas diferentes. A cada semana me dá um insight qualquer, eu saio, pesquiso um montão, algum assunto qualquer, e depois volto e deixo aquilo de lado e troco por outro. Mas acho que é um pouco por aí, assim, né? Gosto de estar junto com as pessoas, com a família, com os amigos. Acho que esse sou eu, talvez, aí, uma agenda fora do trabalho. Boa. Show de bola. Legal, bacana. Durante o nosso podcast aqui, a gente vai falar sobre vários temas, né, Rafa? Sim. E eu queria começar aqui pela primeira pergunta, né? A gente viu ali, durante a sua trajetória, que você trabalhou bastante com liderança, desenvolvimento, e é um tema que hoje as pessoas têm muita dificuldade. E aí eu já queria lançar a primeira pergunta para você. Quando a gente olha para desenvolvimento, isso é só discurso ou realmente as pessoas conseguem evoluir, conseguem chegar no próximo passo quando elas se propõem a aprender alguma coisa? Pô, acho que conseguem, sim. Não é só discurso, não. Mas há muitos e muitos tipos de desenvolvimento pessoal diferentes. A gente vai desenvolver uma skill para aplicar no trabalho, uma soft skill que talvez ajude a gente no dia a dia, habilidades mais técnicas ou comportamentais, enfim. Não acho que é da boca para fora quando alguém busca, quando alguém olha. Sou alguém que acredita genuinamente no potencial de desenvolvimento do ser humano, seja ele qual for, no estágio que ele tiver. Eu não tenho dúvida de que é possível seguir para o próximo, mas há escolhas a serem feitas no meio do caminho. Há caminhos mais fáceis, há caminhos de mais trabalho, mas eu acho que todos eles são possíveis. Boa. Vamos falar do falso desenvolvimento, então. Cara, no passado, existia muitas mentorias com grandes que cobrava 4, 5, 6, até 20 mil reais, eu já vi. E hoje a gente vê democratizando cada vez mais conteúdo, curso. Só que mesmo as pessoas sabendo o que elas precisam fazer, elas não fazem. Por quê? Acho que as pessoas vão buscar o próprio desenvolvimento a partir de algumas condições. A primeira, a clareza da necessidade disso. Então, puxa, eu preciso desenvolver um curso, né? Fazer um curso, fazer uma formação específica, acadêmica, ou às vezes pessoal, uma academia de filosofia, algum tipo de outro, para sair do meu status quo, para mover, né? O primeiro passo é saber por que você precisa fazer isso. Então, talvez uma pessoa não saia do lugar hoje porque ela fale, gostaria de ser mais saudável. Mas aí eu tento um pouco e não consigo. É difícil. Porque quem você deixa de ser nesse caminho? Você deixa de ter o momento, talvez, de comer uma bobeira. Porque Cara, agora você precisa não... Eu acho um bom tema. Por exemplo, por que tem pessoa que vai pra academia e tá firme na academia e tem gente que começa e para? Não é semelhante a isso que você tá falando? A gente tem uma curva, né?
tem várias curvas que têm o mesmo desenho similar. Tem efeito Dunning-Kruger, que tem o pico da estupidez, como ele fala. Então, logo no começo eu aprendo um monte de coisa, eu acho que eu tô manjando daquele assunto, né? Então, 2 meses de academia, você começa a sentir, assim, um pouco mais durinho, e você já começa a falar o linguajar da academia. Eu já quero mudar minha série, eu já tô tomando creatina e tal. Você acha que você manja muito. No 3º mês, você já fala, cara, não, então você desceu, né? Tudo melhora antes de piorar. Tudo piora antes de melhorar de fato. Então, o primeiro movimento, ele é um movimento mais fácil. Vou aprender a tocar violão. As primeiras notinhas para tocar Renato Russo, tranquilo, é por ali que a gente começa. Chegou na pestana, bum, eu não tava indo tão bem assim. Agora vai doer o dedo, agora vai incomodar, agora vai ser difícil. Você vai ter que insistir para sair desse lugar. Sim. Tem uma outra curva igualzinha, que chama-se uma curva de curva de Kubler-Ross. Pode ser? Talvez seja. Acho que é por aí. Mas é o mesmo desenho. Form, storm, norm, perform. Então, eu defino uma situação nova, eu tenho um problema, uma tempestade. Ele criou essa curva como desenho de quando uma equipe nova se forma. Então, formamos a equipe do podcast. Começou. Tá dando tudo certo. Até que alguém interrompe, alguém faz uma pergunta que não devia. Algo não sai igual, piorou. Aí, primeiro piora até a gente criar a regra, aprender a trabalhar junto e aí melhora. Formei um time, técnico novo, primeiro impacto, ganhei o primeiro jogo. Pô, legal, os caras é bom, de repente começa a dar errado. Aí precisa dar tempo pra melhorar. Esse tempo é onde a galera desiste, porque é ele que traz o custo do desenvolvimento, a dor do crescimento. Eu vou precisar de anos, talvez, para um cara chegar no momento que chegou o Abel no Palmeiras. Eu vou precisar de anos para desenvolver a musculatura que desenvolveu o Ramon Dino, sei lá, para chegar no meio de um caminho aí, né? Mas vão muitos anos, vai abrir mão de muita coisa. Então, consistência, né? eu preciso saber também quem eu vou deixar de ser. Então, ao caminhar o caminho do Ramon Dino, eu vou deixar de ser o cara que pode comer um Twix a hora que quer. Eu vou perder a espontaneidade de aceitar um almoço parmegiana. E será que eu tô pronto, sabe? Assim, eu tenho que dormir no horário. Será que eu tô pronto pra não ter aquele momento de lazer de ver o Netflix até meia-noite e maratonar uma série? É como o Neymar. Ele é um exemplo disso. Talento no máximo. O desenvolvimento, a disciplina, o esforço, precisa acompanhar isso para a performance ser a máxima possível. Estou disposto a deixar de lado a minha folga para ter o máximo rendimento de alimentação, de sono e de foco? Não. Vai perder performance. Pode não perder, pode ser suficiente para ganhar. Talvez não apareça. No caso dele, apareceu, o corpo grita. Então, atinge-se níveis extraordinários, mas fica a sensação, tipo, no caso dele, talvez ele pudesse ter ido além. Então, qualquer desenvolvimento que a gente vai fazer, um desenvolvimento de um idioma, o verbo to be é fácil. Quando começam os phrasal verbs, já não é tanto assim. Então, primeiro, beleza. Depois piora. E aí é onde demanda o esforço. É nesse lugar que talvez muitas pessoas comecem e deixem de fazer algo. O recado é persistir, né? O recado é ter clareza do motivo pelo qual você começou. Então, a persistência vem da certeza de que aquela é a ação que me aproxima de ser o ser humano que eu quero ser. Então, se eu entendo que eu preciso falar inglês para o meu próximo cargo, para o meu próximo desenvolvimento, eu vou ter que continuar insistindo, ainda que seja difícil. Eu vou ter que priorizar pagar mensalidade de inglês ao invés de, talvez, comprar uma roupa. Eu vou ter que fazer escolhas de deixar de ser alguém com aquele tempo que é restrito para fazer outra coisa e desenvolver algo que é do meu interesse. Então, é muito o foco, a clareza do propósito, de onde eu quero chegar, de quem eu quero me tornar, que faz eu conseguir suportar as durezas desse processo. Boa. Legal. Muito Você legal. acha, muito bom. Você acha, então, Linhares, que quando a gente olha, assim, muito se fala hoje, né, tá muito em evidência, as pessoas têm muita disciplina, né? A disciplina ganha do talento quando o talento não se esforça, né? Você entende que nessa pergunta do Rafael, a grande diferença de quem aprende do que quem se desenvolve, aí o Rafael deu o exemplo da pessoa que, igual você falou, né, aprende a treinar na academia, mas não criou músculo. A diferença da pessoa que aprendeu a correr, mas não se tornou o Usain Bolt. Você acha que isso está muito mais conectado com a disciplina ali, o cara que vai, paga o preço, ou a pessoa que mais está olhando ali o propósito? Ou tem um mix ali dos dois? Eu acho que só vai pagar o preço quem tá olhando o propósito. Quem tem clareza Legal. de onde quer chegar. Então, esse é o primeiro lado. Do outro, só saber do propósito, ainda assim, não é certeza, não é garantia de pagar os preços necessários, né? E isso é para tudo. Então, eu tenho certeza que eu quero ser um ótimo pai.
No começo da paternidade, eu fazia muitas coisas que depois, ao olhar, não davam o resultado que eu esperava. Então, eu vou precisar fazer algo diferente. Estou absolutamente consciente de que eu quero ser um pai melhor. Quero ser paciente. Meu filho cata e joga comida no chão, eu explodo com ele. Vai ter um custo. Até eu desamarrar esse... Porque me dá raiva. Se eu derrubar esse copo, vocês não vão brigar comigo. Na minha casa, quando meu filho derruba, me vem uma raiva. Pô, peraí, cara. Por que eu tô com raiva de uma criança? Eu não brigaria com o filho de mais ninguém. Eu não brigaria com um adulto. Mas quando é seu filho... Da onde vem isso? E aí, comigo era... Meu pai e minha mãe reagiriam talvez de alguma forma assim. Eu aprendi. Nunca perguntei por quê. Nunca vim da onde veio, né? Sim. É uma ideia cultural. Maneiras de comportamento que você aprende ali por mimetismo, olhando e replica sem nem saber por quê. Quando aquilo acontece, apesar do propósito estar claro, eu preciso fazer um esforço tão grande de negar tudo aquilo que eu achei que eu sabia sobre ser um bom pai. Porque um bom pai educa, e educar é colocar na régua. Não é o caminho. Aí eu brigo e eu vejo que ele fica com medo de mim, ao invés de me respeitar. Como eu respeitava minha mãe. Não tinha pavor da minha mãe. Mas hoje é diferente, esse caso é diferente. Sim. Então eu tenho que me adequar a essa situação. Sabendo do meu propósito de ser o melhor pai que eu puder, parece fácil, parece ser suficiente. Não é. Agora tem que pagar o preço. Então, ao dizer, ok, isso não deveria me dar raiva, eu não vou brigar com ele. Excelente. Vai fazer o quê, então? Não faço ideia. Primeiro piora. Agora eu vou começar a testar pra aprender, entendeu? Então, olha, por favor, não derruba. Pá, não derruba o quê? Fala, pô, tá cagando. Não existe uma faculdade pra ser pai, né, cara? Não, seria incrível. Deveria, sabe? Devia estar assim. Tem um curso extracurricular pra todo assim, mundo. Né? Licença Legal. paternidade, 2 horas de curso por dia ali, mas é um pouco disso. Então, eu preciso ter disciplina. Quem tiver pagando o preço, certamente está consciente do motivo pelo qual está fazendo o que está fazendo. Quem tem a clareza, não necessariamente ainda assim vai conseguir pagar o preço todas as vezes. Sim. Tem que ser um mix dos dois, né? Boa, legal. Ô, Linhares, a gente falou no primeiro episódio, eu e o Stefano, quando a gente apresentou o podcast, a gente falou sobre a era dos cortes. Você tem percebido que cada vez mais a galera tem prendido mais atenção em vídeos cada vez mais curtos, e mesmo o vídeo sendo curto, são frames de segundos, sabe? É igual aqueles vídeos do asiático cozinhando, aí ele corta e troca e descasca e corta. Você acha que isso atrapalha no desenvolvimento? Como que você vê essa era de cortes para pessoas que se desenvolvem nessa era que é tão imediatista? E a diferença de idades também, né? De público também, né? Olha, eu acho que são várias nuances na sua pergunta, Rafa. A primeira é, a gente é bombardeado por informações cada vez mais de curto prazo, mais assim, isso mexe com os hormônios, né? Tem uma questão de dopamina, de viciar e tudo mais. Isso causa na gente uma ansiedade de assim, hoje, entrar num elevador e esperar ele chegar 5 andares para baixo é não estou fazendo nada. Eu pego o celular e olho, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Nesse sentido, quando eu trago isso para dentro de uma sala de aula, seja um treinamento, seja uma aula numa universidade, qualquer coisa que seja, a tolerância a estou fazendo nada, estou sendo entretido é muito menor. Principalmente no pós-pandemia, que a gente coincide, acho, cada vez mais a evolução desse formato com a virtualidade nas relações e no desenvolvimento mais presente como ferramenta, não só como, não opcional, mas algo que tem que acontecer, a tolerância a estímulo está cada vez menor. Então, eu começo a falar com a pessoa, quem está me ouvindo já pegou o celular enquanto eu estou falando. Então, se eu não falar rápido, se eu não tiver picos de voz que chama atenção, sabe? Você está vendo um jogo de futebol... Usar a pessoa como exemplo. O jogo já mudou. A gente vê o jogo hoje aqui, ó, o jogo do São Paulo, insuportável de assistir. É lento, não dá. Mas antigamente eu sentava e ficava lá vendo 90 minutos daquele mesmo jogo 0-0. Isso que e agora não dá mais. Agora você não tolera. Eu falo você, eu falo de mim. Sim. Não tolero mais que demore. A Netflix, os diretores, os caras já estão trazendo assim, é necessário mexer no roteiro, os textos, as falas, as trocas têm que ser simplificadas e repetidas. Porque quem tá acompanhando não tá olhando pra tela e prestando atenção. Nossa. Então eu preciso que ele diga, ó, eu vou lá fazer uma ação, hein? Tô indo lá fazer aquela ação, hein? Opa, vai acontecer algo. Mudou a música. E lá vem a bola, e eu olho pra tela. Então,
Esse tipo de consumo de conteúdo mudou a cabeça do jeito que a gente consome qualquer coisa. Dentro de um programa de treinamento e desenvolvimento, hoje, ninguém fica 8 horas num dia numa sala. Sim. Ah, Rafa, mas não dá para quebrar em 2 de 4? Mais ou menos. Porque na prática, começar o dia é 15 minutos do cara atrasado, dando bom dia, esquentamos os motores, primeiro tema. Eu não tenho 4 horas, eu tenho 3, 2h30, vai ter um break. Se eu divido em 2, foi 1 hora inteira de 2 começos, 2 encerramentos, entendeu? Eu tô perdendo time, eu tô perdendo potência com isso. Eu consigo aprofundar menos em treinamentos curtos, em pílulas de conteúdo. E a pílula de conteúdo, ela é um recurso interessante, mas um recurso, não o recurso, não o fim em si do aprendizado. E o caminho, falando em treinamento e desenvolvimento corporativo, que mais me coloca um medo dentro dessa situação de consumo de conteúdo individual e virtual é universidade corporativa 100% autodirecionada. Então, eu estou aqui na minha empresa, eu identifico todos os jobs descriptions e eu digo que meu supervisor de vendas, de marketing, seja da área que for, precisa saber fazer isso, isso, isso. Para cada um, eu crio um conteúdo, um treinamento virtual de 1h30, 2, 3 horas, a depender da complexidade, nível 1, nível 2, nível 3. E aí ele vai lá, dentro da jornada de desenvolvimento dele, no timing dele, e parece atraente isso, no timing dele, a hora que for melhor, ele consome o conteúdo do jeito dele. Legal, a premissa já é do cara estar com as 8 horas contratadas, ocupadas no dia. 1, 2, a premissa real é esperar que ele vá além dessas 8 horas contratadas com trabalho. Que hora que esse cara vai se desenvolver? E a responsabilidade já não é mais do líder da empresa, de, ó, eu disponibilizei para você. Se você não está fazendo, talvez não é interesse, talvez não é interessante, talvez está faltando você dar um pouco mais. E o tempo é limitado. Sim. Assim como a bateria carrega, ela descarrega, ela precisa ficar parada para carregar. Precisa ter tempo de descanso. Isso é um pedaço integrante do processo de aprendizagem, de desenvolvimento, de criatividade, é incubação de alguma coisa. Dali a pouco a ideia volta, hoje você tenta fazer pestana, não é assim, 10 horas vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai dormir, amanhã você vai pegar e vai estar fazendo. Até calejar o Bicicleta, dedo. não consigo, consegui. E aí o cérebro criou a sinapse ali, a coisa aconteceu. Sim. Hoje eu coloco isso, eu forneço pro cara, ó, então você tem aqui cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, está formado engenheiro, se você fizer. Tá apto, né? Excel 1, Excel 2, Excel 3, tá apto a assumir um cargo de gerência. Uhum. Tem certeza? Você faria uma cirurgia com um cirurgião que fez isso? Cirurgia 1, cirurgia 2, cirurgia 3 online? É esse o advogado que você contrata para chegar num juiz ali e contar para ele que o caso era diferente, para te defender, para provar? O cara que fez juizado 1, 2, 3 virtual? Não. Agora, não quer dizer que não sirva para nada. Então, eu posso ter consumos assim para aprender um Excel, eu aprendo alguma coisa, um básico e tal. Então, ele é uma opção. Ele é um recurso legal. Mas a maneira como as redes sociais estão fazendo nós nos adequarmos e acostumarmos com a transmissão da informação muito rápida está tornando o processo de aprendizagem parecer moroso, desinteressante, eu não consigo me conectar. O que eu consigo são pílulas. Pílula de conteúdo, a gente tem uma pirâmide chamada, um tema chamado taxonomia de Bloom. Uhum. São níveis de aprendizagem, né? Então, imaginem que se eu digo que eu jogo bola, entre eu e o Messi, tem 1000 níveis de aprendizagem de jogar bola, tá? O nível 1 mais básico é compreender. Então, existe uma bicicleta. Ela é um instrumento, tem um quadro, 2 rodas e você vai dirigir com equilíbrio. Entendeu? Entendi. Nível 1. Compreendi, sabe? Assim, memorizei. Nível 2, compreendi. Ela funciona assim. Consegui? Entendeu? Entendi. Anda. Não ando. Aplicar o conhecimento, o nível 3, requer prática. Então, pílula de conhecimento nível 1, beleza. Nível 2, beleza. Prática. Não. Não tem como praticar em pílula. Praticar é tempo. É a tal das 10.000 horas. Enfim, é fazer algo por muito tempo. Pessoas que aprendem mais rápido, que têm facilidade, menos tempo. Pessoas, pro contrário, se for escolher chutar com a perna que não é a perna mestra, vai demorar pra caramba. Mas uma hora vai chegar num ponto mais ou menos ótimo. O Hernanes falava, que foi treino, não era ambidestro. Achei que seria um recurso útil, treinei, desenvolveu, fez falta com 2 faltas, no mesmo jogo. Cada uma com uma perna. É raro, é um diferencial legal. Sim. Custou treino. Até chegar no último nível, que é criar, então, no exemplo da bicicleta, apliquei muitas horas até aprender a andar.
Vai subindo, subindo, o nível 10 é o criar. Pô, como é que eu invento uma manobra de bicicleta? O cara que vai dar o 800 graus lá no X Games. Pá, nível máximo. Quantas horas e talento. Então, no mais alto nível, tudo isso tem que estar acontecendo. Tem que ter desafio, tem que ter diversão, tem que ter talento, tem que ter esforço, né? E nós mortais vamos estar em algum lugar no meio dessa pirâmide aí, entendeu? Eu brinco com um amigo meu que você não se torna o melhor nadador só lendo o livro, né? Que entra com o que o Linhares comentou que você precisa praticar. Linhares, a gente vai agora para a última pergunta antes do próximo bloco. E a última pergunta antes da gente ir para o próximo bloco é: para essas pessoas que estão querendo se desenvolver, qual que você acha que é o maior erro que elas cometem, né? Porque você comentou, a pessoa quer aprender a andar de bicicleta, aprendeu pela parte teórica, aí na parte prática ela treinou, agora ela fez uma manobra radical ali. Qual que você achou o principal erro que elas cometem? Olha, eu diria que é não ter foco. Ou querer abraçar muitas coisas, talvez, ao mesmo tempo, né? Então, a gente hoje em dia, pressionado, impelido de alguma forma a achar que se você não está produzindo algo o tempo todo, se todos os seus timings ali, seus recortes de hora ao longo do dia não estão servindo para produzir algo, você está deixando né, devendo algo. Então, pô, vou relaxar, eu tenho que ler um livro sobre aprendizado, sobre um tema difícil, em outra língua. Não, pode descansar também, né? Tá tudo certo. Eu acho que o principal, uma das dificuldades, acho que vai variar de quem para quem. Mas eu diria que é a falta de foco. É dizer assim, pô, esse ano eu quero aprender a tocar violão, falar mandarim, correr uma maratona, ser promovido, trocar de carro, aprender investimento. Tudo isso com 24 horas. E aí, assim, como que dá para aprender tudo isso, então? Pílula. Cortezinhos, né? Coisas muito rápidas que talvez não vão te levar muito além. Então, uma delas você vai falar, cara, essa é a que eu vou praticar, vou deixar piorar, vou esperar isso aqui passar e vou performar lá no final do ano. Então, minha sugestão seria foca. Escolhe uma. Qual é aquela ação, aquele skill, aquela curiosidade que você tem que vai te aproximar de ser o ser humano que você quer ser. E aí pode ser algo, se o seu foco for, pô, nesse momento, o que eu mais gostaria de fazer, o que é fazer melhor para minha vida, seria ser promovido. Para isso, eu preciso desse skill. Dentro dessas opções, esse é o que vai impactar mais, é aqui que eu vou começar. Começo, meio e fim. Quando eu começo, até que nível eu preciso ir? Então, pô, eu quero começar, né, o Excel. Até quanto? Eu preciso ser capaz de programar uma macro no Excel, fazer uma automação estratosférica, ou é suficiente dominar uma tabela dinâmica? Então, você entende até onde para esse nível. O dia que eu for ser o CFO da empresa, eu vou ter que ter o Excel nível 3. Mas não agora. Então, hoje eu foco nisso aqui. Depois eu oscilo. Então, um tempo eu me desenvolvo, um tempo eu descanso. Eu foco em outra coisa, né? Desenvolver um hobby vale também. Então, puxa, eu quero aprender fotografia esse ano. Então, tá bom. Foca na fotografia. Se você comprar um aparelho, investir em alguma coisa, tirar 2, 3 fotos, deixar aquilo lá e... Não, mas eu também quero correr a maratona, então eu vou começar a focar no treino de corrida. Talvez não sobrem tantas horas livres para aplicar conhecimento em tudo aquilo. Então, dá para namorar vários temas, dá para beber de várias fontes, mas a falta de foco vai te fazer talvez sentir que assim, pô, eu sei um monte de coisa, mas eu não aprofundei em nenhuma delas, entendeu? Qual é aquela que você precisa mais do que todas hoje mover? Move um pouco. Pô, cheguei lá, tá legal? Desenvolvo outra coisa. E procure não se cobrar tanto. Acho que hoje, mais do que os recados de façam isso para se desenvolver, talvez valha deixar sempre um recado de você não precisa se desenvolver o tempo todo. Calma, isso é uma ilusão. Não precisamos comprar essa moda que o mundo tá vendendo de... Cara, você vai dormir, você tem que dormir desse jeito, nessa maneira, senão, né, com ruído branco, com não sei o quê. Meu, seja feliz, sabe, assim. Cara, é muita informação, né, para as pessoas assimilar tudo e esse tanto de informação faz com que as pessoas, às vezes, nem comecem porque é cada informação nova para chegar no perfeito que nem o feito elas faz, sabe, de começar.
Hoje tá muito em alta, né, praticar corrida. Eu tenho certeza que tem muita gente que na largada já tá assim, pô, mas quando será que eu vou precisar comprar o tênis com placa de carbono, um relógio da Garmin? Deixa eu fazer um pack ali na Decathlon de fit, comprar meia azul se é solteiro, né? Porque assim, eu preciso, pô, vou jogar bola. Qual é a chuteira do Neymar, né? Qual é a melhor caneleira que tem? Vai lá e se diverte primeiro, se é um hobby. Se é, obviamente, alguma coisa mais sensível, assim, pô, né? Há 2 anos atrás eu tava pensando assim, no meu próximo passo de desenvolvimento, falei, pô, gostaria de fazer um mestrado. Levou 1 ano para eu decidir qual mestrado fazer, sabe? Onde eu vou, qual é o que se adequa, qual vai caber no meu orçamento, na minha rotina, no meu currículo. Pô, tem um virtual de uma universidade de Portugal por R$1.000 por mês. E aí, no final, você puxa o título pra cá e tenta ali qualificar ele no Brasil e ser titulado. 1 ano e meio, você resolveu o curso. É esse curso que eu quero? Pode ser que seja. Pode ser que não. Pô, talvez eu quero ir para um curso mais robusto. Vai levar mais tempo. Então, como é que eu vou fazer para pagar uma parcela? Como é que eu vou fazer para mim... Pô, eu tenho 2 filhos. Toda vez que eu preciso sair para fazer alguma coisa, eu deixo um trabalho a mais com a minha mulher. Então, eu não consigo... Não existe eu faço algo. Existe nós fazemos, né? A demanda que eu não vou ser capaz de suprir, eu preciso contar que ela seja. Eu vou deixar 2 caras ali com ela, completamente diferentes, correndo um para cada lado, entendeu? Assim, ó, eu já volto, eu vou lá discutir gestão de pessoas isso valoriza mais ainda a presença dele aqui com a gente, né? Então, assim, não poderia estar aqui se, quando eu saí, ela tava lá, cara. Um ainda ia tomar banho, o outro tava sendo colocado pra dormir. Eu não vou participar de nada disso hoje, então... Quantos anos eles têm? 13 e 7. Nossa. Eu e a minha irmã tem 7 anos de diferença também. 6 no caso, né? Mas é 7. É bem diferente as fases, né? E são personalidades, assim, são seres humanos completamente diferentes um do outro, assim, muda muito, cara. Boa. Ó, vamos pro próximo bloco. E você já deu um pontapé para esse próximo bloco, que é execução. Cara, eu queria já pular para uma pergunta aqui direto e falar o seguinte: parece que é uma maldição que as pessoas têm na vida delas de começar algo e não terminar. Por que isso acontece? E como que a pessoa pode quebrar isso? Né? Elas recebem pequenos conteúdos, pequenos estímulos que ajudam a entender se ela de fato quer aquilo, mas ela sabe que quer, ela começa e não termina. Por quê? Tal da procrastinação, né, que nós falamos. Eu acho como sair desse ciclo? Um primeiro que a gente mencionou aqui é clareza do porquê. Melhor coisa, se eu não me engano era Platão que dizia isso, que você pode fazer por aqueles que te rodeiam, que você ama, é se tornar um ser humano melhor. É melhorar e evoluir como ser humano. A gente tá tentando, as pessoas vão tentar, elas vão buscar. Porque às vezes não tá claro pra mim o uso que eu vou fazer disso. Paro porque talvez não tava claro pra mim o quanto eu queria aquilo. Paro porque talvez eu queria aquilo e nem era eu que queria tanto assim. Então, existe na filosofia uma ideia, o que a gente chama de ovo de cuco, né? A cultura é como o ovo de um cuco. Sabe o cuco? Passarinho? O cuco é uma ave que não faz ninho, ela própria. O ovo que ela coloca, ela é uma ave invasora. Então, ela vai em várias regiões diferentes. O cuco vai até o ninho do passarinho da região. O ovo dele imita o do passarinho. Então, a mesma espécie coloca ovos meio de formatinhos, de cores diferentes. E esse ovo choca um pouco primeiro. E esse irmão é um pouco maior do que os demais. E chuta os demais para fora. E aí, ele se desenvolve sozinho no ninho com os pais ali adotivos. E essa é a história do cuco. É uma ideia plantada na sua cabeça. Isso é real? E na filosofia a gente assemelha, né, isso à cultura. Então, quantas das coisas que a gente quer, não foi a gente... Então, a gente falou de corrida, né? Não parece que estão dizendo pra gente que a gente precisa correr? Não, você precisa ser saudável. Você precisa estar bem. No fundo, elas querem ser aceitas, né? Eu preciso ter legitimidade na ação. Então, agora eu também quero correr. Eu talvez queira participar de um grupo, fazer parte de uma turma, legitimar as minhas ações e receber esse feedback na volta de, isso que você tá fazendo é legal. Então, hoje em dia, a banda toca dessa forma. Eu corro 5 e mostro pra galera. E a galera que tá no movimento me dá um like e fala, cara, tamo junto, legal isso aí que você fez. E isso me dá da hora. Se essa ideia for um ovo de cuco, na hora que piora, não tem clareza de propósito do porquê eu tô fazendo aquilo.
Então eu vou deixar no meio do caminho. Aí ninguém dá like, ninguém motiva. Aí cai. Aí o que vai acontecer? Eu sinto falta, vejo qual foi o outro ovo de cuco que tá rolando no momento. Então, putz, a galera não tá mais falando de corrida. A galera agora começou a falar de pôquer, porque o Neymar, então tá todo mundo jogando pôquer. E dali a pouco tô eu participando de um torneio lá do PokerStars.net, eu tô jogando com os caras e é isso, né? Se eu quero, gosto e talvez, e é por isso que eu falo assim, não vá fazer só, não deixa a vida, né, a sociedade, a cultura colocar pra você de que tudo tem que ter a performance. Então assim, você começar a correr e nunca sair do 5K, tá da hora. Você curtiu? Curti. Fechou. Pô, eu nem corro, eu só vou lá e ando. A galera corre, mas eu dou um rolê, é legal. Excelente, excelente. Não precisa produzir, não precisa participar da Night Run. Não Mas precisa. porque você Pode. entende o seu propósito ali, né? O seu Pode. propósito não é performance, Isso. né? Pode. Pô, eu quero conseguir um dia correr 42 quilômetros. Por quê? Pô, porque eu ouvi a história de como foi que surgiu a palavra e a corrida maratona, eu achei aquilo interessantíssimo e me deu uma pira de que agora eu quero conseguir. Quando? Eu não tenho pressa, nessa vida. Eu tô falando de mim mesmo, nessa vida. Um dia eu vou chegar lá e vou começar a treinar e 3 anos depois, 4 anos depois, talvez eu esteja habilitado para botar a prova e trucar e falar, pô, vou correr, vou tentar lá fazer a maratona. O dia que isso chegar, esse é o propósito. Então, correr 10 não resolve, treinar não resolve, chegar até aquele momento é a ideia dessa brincadeira. Eu já corri, já parei, troquei pela musculação, voltei com o futebol com outro objetivo. Então, pô, vou correr porque é o único esporte que eu tô conseguindo fazer, que eu não dependo de ninguém, que eu não preciso pagar academia, que é só descer, mesmo chovendo, eu desço, corro, volto, acabou. E eu viajava muito uma época, era o único esporte que eu, assim, estou num hotel que não tem academia, eu ponho o tênis e corro em volta do hotel. Eu consigo garantir a minha saúde física, minha energia ali. Então era outro propósito. Jamais ia tentar chegar em 10 quilômetros. É só para me manter saudável. 5 por dia tá mais do que pago, entendeu? Tá excelente. Então, qual é o meu propósito? O que eu busco com essa ação? Por que eu tô entrando nesse negócio? Só para brincar. Só vou fazer um curso de foto porque eu quero ver como é que é. Excelente. Vai mesmo. Ah, mas e se eu não gostar? Excelente. Você descobriu que você não gosta. E se eu não performar? Nenhum problema. É pra se divertir mesmo, entendeu? Então, jogo bola de teimoso. Não sou o cara que os caras vão escolher primeiro no time, entendeu? Mas eu vou estar lá todo domingo. Vocês vão ter que me engolir. Algum time eu vou jogar. Então, por que você faz isso? Porque você tem o sonho de ser campeão? Porque um dia você vai ser o camisa 10? Não. Mas eu quero brincar. Então, antigamente eu estragava o jogo do meu time. Falei, cara, é demais. Alguma coisa eu preciso melhorar. Insistimos, alguma coisa a gente melhora. Então, para muitos pode ser assim, parou no caminho, então não vai melhorar no futebol. Não, talvez cheguei no meu limite há muito tempo, entendeu? Agora principalmente, pô, tô com 40, né? Daqui a pouco o físico começa qualquer coisa menos do que era ontem. Né? Então, performance não pode ser o objetivo final. O título não pode ser o objetivo. Talvez seja o que te motiva. E tá tudo certo se você tiver a clareza. Então, por isso, de novo, clareza de propósito. Por que você quer fazer o que você quer fazer? Quem você se torna se você fizer isso? Quem você deixa de ser para fazer isso? Porque tem um preço também. Então, ao acordar para correr, eu não durmo. Eu preciso saber que vai ser chato, que eu não vou poder dormir. Ao me inscrever no mestrado, eu perdi 2 anos, sexta e sábado, não podia jogar bola no campeonato, não podia ir no rachão. Então, alguma coisa fica para que outra venha a se tornar. Por que eu faria isso? Então, conheci um colega, fez 6 meses de mestrado, abandonou. Não é para mim, foi fazer MBA. Clareza de propósito. Então, puxa, o que ele gostaria, esperava e precisava era outra coisa. Para alguém olhando de fora, ele pode soar e contar a meia história do, talvez ele tenha feito outra coisa no ano e parado também. Comecei a tocar violão, não fui, comecei a mestrado, não fui, tá chato isso aqui, eu tô abandonando muito ao longo do caminho. Às vezes, tá faltando mesmo disciplina, insistir, acreditar, né? Às vezes não, às vezes realmente não era. Troca, escolhe de novo, tudo certo. Não, muito bom. Eu fico imaginando nesse cenário de corrida, academia, futebol, o que pesa mais, assim, é a pessoa que é disciplinada
ou o ambiente, né? Porque foi o que você comentou, às vezes a pessoa tá correndo ou tá tranquila na casa dela, recebe um convite para correr, vê no celular que muitas pessoas estão correndo. O que influencia mais sobre o seu ponto de vista? A disciplina, a pessoa não vou lá todo dia, ou o ambiente? Quanto cada um é responsável pra pessoa fazer de fato? O que é mais importante? Pô, boa pergunta. Eu não vou me arriscar a dar um percentual, assim, mas eu acho que na maior... E aí vamos tirar extremos, né? Exceções aí. Pô, como é que o cara faz pra correr maratona lá na Vale Gaza? Putz, não vai, né? Então, dentro da onde é possível, ambientes que facilitam, ambientes que não facilitam ou em algum grau dificultam, mas não impossibilitam. Eu acho que o indivíduo que tem a disciplina, então a gente já falou, né? Se ele tá aplicando essa disciplina é porque ele sabe onde ele quer chegar. Então, o cara que tem clareza da identidade que ele quer ter, que ele quer construir, quem ele quer se tornar, começa a aplicar o tempo, a disciplina e a vontade em abrir mão de alguma coisa para desenvolver outra, né? Se o ambiente não ajuda, ou ele tolera ou ele muda de ambiente. Sim. Mas se esse propósito tá alinhado, vai permanecer fazendo. Tem gente que vocês conhecem, o cara vai para uma empresa, passa 2 meses lá, fala, meu, aqui não tá dando, pô, não tá legal, o pessoal não me respeita, eu dei uma ideia, ninguém me ouviu, queria ser mais criativo, não estão me dando espaço. Fico ali um tempo, vejo que não é para mim, mudo de empresa. Chego na outra empresa, tenho a mesma sensação, aqui também não funciona. Se a pessoa tá trocando de ambiente, já não é o ambiente mais o problema. Ela precisa romper a linha, precisa insistir, precisa ter disciplina. Então, entre um e outro, eu acredito que quem tem disciplina, está preparado e tem essa clareza, vai vencer o ambiente aí. Se o ambiente não... Sabe o Caio Bonfim? O atleta que foi campeão da marcha atlética? Sim. Ele era absolutamente achincalhado, porque aquele é um esporte diferente do que a gente está acostumado a ver. Anda rebolando, né? Ele anda de uma maneira diferente. E quando ele tá fazendo o treino dele na rua, a galera passa, olha e mexe com ele. Pô, não conheço isso aí tá estranho. Então, assim, ambiente absolutamente hostil. Eu vou invalidar o que você faz sistematicamente enquanto você tenta fazer. O único cara do país, campeão mundial, zero apoio. Pelo contrário, tentando demover o cara, porque aquilo, aos olhos de quem via, parecia inadequado, parecia ridículo. Clareza de propósito. Foda-se o ambiente. Eu vou além. O cara vai, performa e chega no resultado que ele queria. Se ele não chegasse no resultado, ele ia dizer, valeu a pena mesmo assim. Isso era o que eu tinha que fazer. Eu tinha que tentar. Talvez eu fique imaginando, nesse exemplo, se ele tivesse num ambiente que as pessoas apoiassem, talvez ele tivesse chegado nesse resultado mais cedo. Talvez. Pode ser. Pode ser. Ou não. Porque eu fico imaginando assim, pra gente que gosta de jogar bola, Linha, tem uma frase que a gente até fica brincando, né? Fala assim que jogador ruim em time bom, deixa o time bom, né? E jogador bom em time ruim não resolve o jogo, né? Então, o ambiente, ele tem um peso relevante ali, né? Ele vai mudar, assim. Então, imagina assim, se ele estivesse treinando... Não sei qual é o país que é a maior potência. Então, o que seria maratona, sei lá, no Quênia, por exemplo. Estivesse treinando num lugar que é o altíssimo nível dos atletas desse esporte, né? Sim. Talvez nas primeiras 2, 3 competições que ele não performasse tanto quanto no local aqui, ele falasse, pô, eu tô muito longe dos caras. Eu não vou conseguir chegar. Então, talvez o ambiente de máxima respiração daquele tema demovesse. Então, ia faltar a disciplina de, pô, eu vou insistir mesmo assim e tal. Então, eu acho que o ambiente é o externo. O ambiente vai te oferecer alguma situação imposta. É você que vai ter que trabalhar com esse ambiente. De como você vai responder. Mais ou menos favorável, né? E aí, pô, muitos de nós nascem, têm mais ambientes favoráveis do que outros. Outros vão ter que lutar contra muito mais ondas aí para conseguir chegar em algum lugar. E conseguir performar nos temas que escolherem. Mas eu diria isso. Você acha que o ambiente pode atrapalhar, mas o indivíduo focado vence o ambiente. Isso. O ambiente sozinho não garante que o indivíduo... Por mais que todo mundo malhe, vai ter alguém que vai olhar e falar, velho, não é pra mim, não tô nem aí, não vou fazer. Então, pô, o ambiente não conseguiu, né, mover aquela pessoa? Não, sempre tem alguém diferente. Então, essa é a riqueza da vida também, né? Boa. Eu falei que talvez não, porque às vezes a pessoa usou um exemplo da galera zoando ele,
pra ele se desafiar e fazer acontecer. Depois que ele foi campeão com a galera, em vez de zoar, falou, meu, veio do Brasil esse esporte que eu nem conhecia. É. Né? Não, e assim, aí ele inspira. Lembro quando eu era novo, o Aurélio Miguel, judoca, ganhou uma medalha num Pan-Americano, uma prata numa Olimpíada, alguma coisa assim. Pô, do dia pra noite a gente tava lutando na calçada, cara, na rua lutando judô, assim. Tinha um ou outro da rua ali que fazia, mas me inspirou. O movimento do judô foi lá no alto. Depois precisa ser sustentado, né? Esporte brasileiro, precisa ter investimento, né? E tudo mais. Então, esse é um exemplo. Ninguém conhecia, conheceu. Quando ele corre agora, tenho certeza que menos gente tira sarro, entendeu? Sim. Talvez a molecada olha e fala assim, pô, tem uma oportunidade aí de ser campeão num negócio. Deixa eu tentar lá também, entendeu? Boa. Sim. Vamos para a última pergunta antes do próximo bloco, que é o que você enxerga que as pessoas precisam fazer mesmo quando elas não estão com vontade? Isso. Entra ali na parte da disciplina, porque nem todo dia você quer acordar cedo para correr, nem todo dia você acorda motivado para treinar, né? Ou nem todo dia você quer fazer a dieta ali, né? Porque às vezes o corpo tá pedindo alguma coisa. Então, que tipo de recomendação você dá para essas pessoas? Eu gosto de pensar no qual é o tijolinho que eu vou colocar hoje. Então, talvez eu não quisesse ir pra academia, mas hoje eu vou fazer um tijolinho que é preparar o meu corpo. Eu treino pra isso, pra ser um bom velho. Eu treino pra ficar velho. Então, pô, hoje eu vou colocar um tijolinho nisso. Pô, agora eu vou fazer eu escolhi um curso pra fazer esse ano. Então, todo dia tem a canseira de estudar aquilo, mas pô, eu tô fazendo isso por um motivo. Eu coloco mais um tijolinho. O Marco Aurélio, imperador filósofo romano, ele dizia isso. Levanto-me para continuar minha obra de homem. Por isso que eu me acordo todo dia de manhã. Quando a gente tem dificuldade, quando vem os momentos mais difíceis, né, dos processos, aquelas ondas, eu acho que é resgatar o sentimento do porquê eu comecei aquilo. Sim. O que eu tô fazendo hoje? Eu não tô fazendo tudo hoje. Vou lá colocar um tijolinho, um pequeno passo. E aí manter a constância. Então, costumo dizer que você não precisa pensar num problema do tamanho que ele é de fato. Então, pô, vou correr uma maratona, eu vou subir o Everest. Pensar nisso é um negócio gigante. Vamos fatiar esse problema, né? Então, antes de eu viajar para o Everest, eu tenho que ter conseguido um certo número de escaladas menores. Antes de ir para essas escaladas, eu tenho que ter feito algumas trilhas. Antes de fazer algumas trilhas, eu preciso ter feito algumas corridas e caminhadas. Eu vou caminhar 30 minutinhos. Se eu não consigo 30, eu consigo 15. Se eu não conseguir hoje, eu consigo amanhã. Então, talvez não vou me cobrar, não deveria colocar um peso, né, martirizar aquilo. Isso é parte do jogo, tentar evitar essa autocobrança e deixar a situação leve. Pô, perdi 2 dias de academia, né? Já era a semana? Não era a obra porque choveu hoje. Continua amanhã. Amanhã você continua, não precisa destruir o muro e começar tudo de novo. Sim. Então também não vou essa semana inteira. E tem isso, né? Pô, furei o café da manhã aqui, furei o almoço, já era o dia. Já era a dieta. Não vai dar pra colocar o muro inteiro, põe um tijolo hoje. Então escolhe um pequeno passo pra você continuar progredindo. Uma pequena ação. Pensa no problema, mas pensa na pequena ação que você tem que fazer hoje. Diminui aquilo, né? E aí faz aquilo que tem que ser feito. Isso é o que diz o do Cristiano Ronaldo. Ele é um baita exemplo de disciplina, né? Sim. E ele fala isso. Ele fala assim, na hora do vamos ver, a diferença é essa. Fazer o que precisa ser feito. Boa. Muito bom. Cara, legal. Vamos pro próximo bloco, vamos falar de um tema que a gente aqui da COD gosta muito, que é desenvolvimento de pessoas e liderança. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você trabalha diretamente com pessoas. O que as empresas erram ao tentar desenvolver as pessoas? Eu queria dar um exemplo nesse caso. Eu sei que é um pouco diferente, mas eu queria que você tentasse encaixar isso, já que você é um cara que gosta muito de esporte. A gente vê o Usain Bolt lá, que quando ele vai correr, antes dele chegar no campeonato em si, ele fica milhares de horas treinando para correr 100 metros, enfim. E isso... Mas o tempo que ele gasta mais treinando é muito maior do que performando para o objetivo final. Hoje as empresas, você percebe que elas fazem um pouco diferente? Total. Os atletas corporativos... Tem que performar toda hora. 100% performance e 0% treino, né? Dentro disso, eu acho que as empresas erram em 2 momentos.
O primeiro é subestimando o tempo necessário para nível de conhecimento, taxonomia de Bloom, aplicar o conhecimento aprendido. Então, discuti recentemente uma proposta de treinamento para a área comercial. Eram 4 módulos divididos em 2 encontros de 4 horas cada um. Então, 2 módulos em 4 horas. Não dá muito tempo para nada. Em 4 horas, eu vou gastar meia hora esperando os atrasados, dando bom dia, me apresentando para a equipe. 10 a 15 minutos para fazer um quebra-gelo para a atenção de fato estar voltada naquele conteúdo do que vai começar. Mais uns 15, 20 minutos de uma primeira pergunta poderosa para conectar os adultos com o porquê eles deveriam prestar atenção em mim. E aí eu ia começar a propor um tema para eles. Só aí já foi uns 40. A gente já perdeu 1h30 dessas 4. As últimas 30 minutos, metade já tá com fome, metade já tá preocupado com a próxima reunião. A quantidade de pessoas influencia, né, nesses treinamentos, Linhares? Influencia, porque você vai ter que programar o que você vai fazer a partir disso. Mas é só uma questão operacional. É como fazer show para um estádio e fazer show para um pocket. Uhum. Show é o show. Então, é mais aparelho, é menos aparelho. Vai demorar mais até a galera chegar ou menos até a galera chegar. Possibilita algumas atividades a mais, outras a menos. Poucas pessoas, aprofundo. Eu consigo te ouvir, porque não tem 20 pessoas para falar. Quando eu tenho 30 pessoas na sala, eu vou ouvir você, galera, agora a gente vai seguir. Eu não tenho como ouvir todo mundo. Perfeito. Primeira parte do que a empresa erra, subestimar o tempo que precisa para aplicar. Vou lá, dou módulo pro cara em 4 horas e acabou o treinamento. Então isso é... Quando a gente fala de treinamento, treinamento é um evento no tempo. Ele é uma intervenção. O processo é um processo chamado desenvolvimento. É nisso que a gente tem que estar focado. Então, as empresas erram, quando elas focam na ocorrência, na intervenção, naquele dia de treinamento. Pronto, você foi capacitado. Então, assim, Usain Bolt, treina um dia, vai lá e melhora a sua corrida. Não. Treino, volto, feedback, volto, tento de novo, volto, outro treino, volto, outra referência. Ao longo de 6 meses, um tema... Então, escolhe, foco, tempo para progredir. Esse mês eu faço, mês que vem eu não faço. Você volta para a vida, testa. Quando você voltar aqui de novo, eu vou te perguntar. Aprendeu ou não? Foi bom ou não? Aplicou ou não? Novas dúvidas, novos problemas. Vamos refazer um plano de ação. Ô, Linhares, nesse processo, esse tema de desenvolvimento é muito interessante, né? Quando a gente olha para essa parte de evoluir as pessoas, você acha que qualquer pessoa pode ser desenvolvida ou você acha que tem um limite ali? Nesse exemplo que o Rafael deu do atleta que corre ou do nadador ali, você acha que qualquer pessoa consegue performar assim ou você acha que tem um limite? Tem um dom envolvido, sabe? Tem. Assim, eu poderia treinar o quanto eu quisesse. Meu pé nunca vai mexer igual ao do Messi. Não tem o que fazer. Seja Deus, seja a terminologia que a gente der, algo no cérebro dele acontece diferentemente do que acontece em todos os outros seres humanos desse mundo. E isso você não vai desenvolver. Tem os caras que se desenvolvem lá no freestyle? Tem. Então ele consegue alguma coisa. O que eu acredito tudo é passível de ser aprendido. Uhum. E nessa vida, no nosso CNTP aqui, né? Condições normais de temperatura e pressão, seres humanos normais, no nosso nível de atuação do dia a dia, tudo dá para performar também. Dá para ficar muito bom em qualquer coisa, assim. Então, eu não tenho nenhum talento musical. Eu tenho certeza que você poderia tocar muito qualquer instrumento. Vai levar mais tempo para alguém que me disser, eu tenho ouvido absoluto e talento musical a dar com pau. Tem um filme muito bom. Mas é possível. Isso, aquele Whiplash. Isso. Já ouviu o Whiplash? Mas você nunca vai tocar como Jimi Hendrix. Saiba que talvez você nunca vai jogar como Messi. Mas você pode desenvolver até onde? Até o seu limite. O ponto eu tenho certeza que o seu limite, o meu, de qualquer um, é muito mais alto do que a gente acha. Então, eu não preciso jogar igual o Messi. Mas eu certamente tinha uma pista muito grande para me desenvolver além do lugar que eu tava. Então, todo mundo pode se desenvolver. Todo mundo pode se desenvolver e ser um orador espetacular. Pode ser muito analítico. Então, competências diferentes. Um cara é o vendedor, o outro é o cara que número. Dá para desenvolver os dois a um nível muito bom, a um nível ótimo, pro 99% do que a gente vai encontrar nessa vida do dia a dia, entendeu? Ah, mas dá para eu me tornar o cara mais analítico, estilo Sherlock Holmes? Para quem nasceu com o feeling dele, sim. Se não, não.
Legal. Entendeu? Boa. Antes de ir pro próximo bloco, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria te perguntar, quais são os 3 líderes hoje que você mais admira? Assim, pode ser jogador, pode ser técnico, e também não existe faculdade para liderança. Fala um pouco mais sobre isso, sobre como um cara que vai assumir uma nova cadeira para se desenvolver como líder vai assumir um time, ou se a empresa tem parte dessa responsabilidade ou é só da pessoa. Fala um pouco rapidinho desses 2 temas. Vamos lá. Essa era a segunda parte onde as empresas falham. A primeira é subestimar o tempo necessário para aprender, a segunda é não provocar e capacitar os líderes para que eles puxem esse aprendizado da galera. Então, você foi lá e viu um treinamento. O que você aprendeu? O que você aplicou? Segunda-feira, você aprendeu Excel, você chega na reunião, você não trouxe a análise, acabou a reunião, volta lá, faz de novo, vem de novo. O que eu espero de você é o que a gente combinou, feedback. Você tá conectado, né? Se não tem o estímulo, o cara chega no primeiro dia e fala, realmente não era tão importante assim, nunca mais me pediu, e larga. É aí aquele, teve contato, só 2% reteve. Sempre tem um talento que olha aquilo, isso é muito legal, isso vai fazendo, né? Eu acho o seguinte, Rafa, liderança não tem universidade formal, mas tem uma série de programas de liderança que são excelentes, tá? Eu entro pro mundo... Eu tive mais de 10 anos de carreira corporativa em multinacional, principalmente dentro da área de vendas. Saio de lá, tenho uma experiência como empreendedor e foi num treinamento que eu tive nessa minha experiência de liderança, treinamento de imersão de uma semana, que me despertou a chama do... eu quero trabalhar com desenvolvimento humano lá na frente. Então, a liderança, ela pode muito bem ser desenvolvida. Existem frames que vão te ajudar, existe uma série de ferramentas que vão te capacitar e dizer, olha, você começa por aqui, cuidado com isso, atenção a isso, faça muito uso do feedback, como fazer o feedback. Mas a liderança é um exercício humano, então eu vou te dizer assim, olha, você vai ter que dar feedback pro Stefano no final do show, e ele é você. Terminou? Vocês precisam trocar o que talvez vocês tenham de impressão que um pode fazer melhor. Quem melhor do que vocês para se ajudarem a se desenvolver? Uhum. O problema é que o dia que eu fui falar para ele não gostou. E ele bufou, ele reagiu mal. E aí eu me senti mal. E aí eu não falo mais. Então, o exercício da liderança, ele é um exercício difícil, porque eu vou ter que te dizer algo que serve para o seu bem, mesmo ao custo de você, em algum momento, não estar gostando muito de mim. Vocês não vão sair daqui, vão tomar um chopp e não vão me chamar. Por quê? Porque, o Rafa não foi legal com a gente. Ele me falou um negócio aqui que eu não gostei de ouvir. Ele é o chefe. E aí, talvez eu tenha que ser assim para ser chefe. Eu não tenho que querer ser querido. Eu tenho que querer desenvolver. Então, eu vejo muito isso, assim. Eu acho que hoje, eu tenho uma inspiração grande pela CEO que a gente tem aqui no Brasil, lá na empresa, a Ellen. A Ellen verbaliza e age da maneira que, assim, que a literatura de liderança em treinamento e desenvolvimento pede. Cara, hoje é. Ele quer ser promovido. Ela, muitas vezes, ela já nem é minha chefe formalmente mais, assim. Ela é a pessoa com quem eu mais acabo trabalhando, né, aqui no Brasil, no dia a dia. Porque agora eu tô reportando Latam. Então, a estrutura mudou e tudo mais, mas como a gente começou esse relacionamento no Brasil, ela é talvez a minha principal stakeholder ainda. E ela fala muito isso. Ela fala assim, Rafa, eu não quero te ver falar em treinamento. Você tem que falar em desenvolvimento. Todos os treinamentos e desenvolvimentos e processos que eu crio, a gente monta e vai ter o dia da execução, 9 horas a porta abre, a Ellen tá lá. Treinamento para os executivos, para os analistas. Ela vai entrar e vai falar assim, e aí, Rafa, o que você veio aqui fazer hoje? Você sabe qual é o conteúdo? Você tá preparado? O que você vai usar de diferente? Aí ela compartilha algo pessoal. Nesse dia, eu já passei por isso. Foi assim, assim, assim que eu fiz. Passa um mês, a gente volta porque a gente chama de praça de aprendizagem, sedimentação, war room. Cada temática tem o seu, mas é um encontro que a gente vai assim, e aí, aplicou, não aplicou? Rolou, não rolou? Foi legal, não foi legal? Ela vai nesse dia de novo. E aí o cara tá ali, ele olha, então assim, o papel do líder de cobrar, tá vendo? A líder máxima da organização tá aqui dentro, tá falando assim, e aí, Stefano, como foi? Vocês fizeram um treinamento de oratória lá, você sentiu evolução? Na frente dos outros participantes, do speaker, de todo mundo. E o cara vai falar, não. Legal, então vamos trabalhar mais. Senti. Ele sentiu, quem mais? Compartilhem. É um jeito de mensurar também, né? Ela garante que o tom da importância tá dado com a presença e com a atuação. Então, acho que esse é o principal exercício da liderança. Sim. É estar junto, não é só dizer, galera, é importante, atenção aqui no Rafa no que ele vai falar, beleza? Bom treinamento, e sai.
A ação vale mais do que a palavra, 1000 vezes. Com certeza. Essa ação demonstrou pra galera. Outra coisa é mais importante que isso. Logo, isso talvez não seja tão importante assim. Se ele não voltar na próxima, não era mesmo tão importante. Acabou, Legal. entendeu? Legal. Agora a gente deve ir pro próximo quadro, que é o que o Rafael mais gosta, que a gente chama de isso ou aquilo. Mas antes da gente ir pra essa parte, nessa questão de que a ação ela é o melhor exemplo, o que você enxerga ali que mais faz as lideranças travarem ali, né? Porque existe um investimento de tempo, de dinheiro, de recurso humano para a gente desenvolver as pessoas, mas o que faz um líder travar e não ir? Porque, teoricamente, se ele já chegou num cargo de liderança, já aprendeu muita coisa com o passar do tempo, né? O que faz ele travar? Nem sempre aprendeu muita coisa. 85% dos líderes são promovidos sem nenhuma preparação para exercer o cargo de liderança. É mais capacidade técnica, Você é muito bom no que você faz. Faz ele fazer assim também. Aí você fala, beleza, ó, é assim que faz o cara, mas eu não faço assim. E agora? Sabe assim, como eu motivo um ser humano, né? Então o Muricy falava, cara, o cara no São Paulo eu não tenho como motivar. Tem que estar motivado, ele ganha salário, ele tá no maior time do mundo, ele é automotivado. Então... Rafa, você comentando isso, eu tô recordando do começo do nosso bate-papo que você falou assim, quando a pessoa ela começa na carreira, ela vai ter que aprender Excel. E aí você deu um exemplo quando ele chega no CFO. Talvez ele já nem precise mais aprender aquele Excel porque as competências são outras, né? Já deveria ter cumprido aquilo antes, ou pode ser que um mínimo precise fazer, veio por outro caminho. Tem 1000 jornadas possíveis, né? Mas acho que via de regra é por aí, assim. Legal. Boa. Vamos pro quadro Isso ou Aquilo agora. Perguntas rápidas, decisivas aqui pro Rafael Linhares. Então vamos lá, Linhares. Vamos pro Isso e Aquilo, esse quadro muito legal. Disciplina ou motivação? Disciplina. Acho que a disciplina é um processo... Pode elaborar ou é só o... Não, é só escolher? Pronto. Disciplina. Disciplina. Se depois você quiser discorrer, fica à vontade. Beleza. Treinamento ou experiência prática? Experiência prática. Estabilidade ou risco? Buscar a estabilidade através do risco. Tá. Ter razão ou ter paz? Ter paz. Há 20 anos eu teria debatido. Hoje é ser feliz. Razão ou emoção? A emoção manda mais do que a razão. Ser respeitado ou ser amado? Ser amado. Boa. Você quer discorrer algum? Eu vi que você parou... Se tivermos tempos, pode ser. Você falou na estabilidade ou risco. Por você já ter sido empreendedor, achei que você ia falar o risco. Não, assim... Eu acho que querer a estabilidade é o que todos nós queremos. Ter estabilidade é uma ilusão. A vida é puro movimento. No micro e no macro. É energia sendo trocada o tempo todo. Tudo que é hoje vai deixar de ser em algum tempo. Tem um empreendedor muito famoso que ele fala que estabilidade não existe, né? Não existe, não existe. Ou você tá melhorando ou você tá piorando em relação a alguma coisa. Então, se eu perguntasse para um cidadão no auge do Império Romano, cara, você sabia que isso aqui, era maior que a Europa, né? Tudo era Roma. Sabia que isso aqui tudo vai ser reduzido a pó, a uma cidade? Lógico que não. Então a gente às vezes olha, o Brasil sempre vai ser assim. Calma, jovem. O Brasil não vai ser sempre assim. O Brasil vai mudar muito ainda, né? Tenho certeza que os Tupi-Guarani, há 500 anos atrás, milhões de habitantes, não achavam que ia mudar como mudou. A gente achar que não vai mudar... Então, assim, estabilidade é o que a gente vai querer. É pra lá que a gente vai tentar estar. Porque ela traz conforto, minimiza risco, facilita a tua jornada, a tua vida. Você precisa se mover menos, né? Então, é buscar estabilidade. Mas isso só é possível assumindo alguns riscos. Então... Se eu só faço investimentos que são absolutamente conservadores, eu vou deixar, talvez, de ter outras vitórias e rendimentos que possivelmente poderiam ser maiores. Então, se eu estiver na minha casa todos os dias pensando que ao sair algo de ruim pode me acontecer, isso pode ser verdade, mas eu também estou evitando que qualquer coisa boa possa acontecer também. O Zico dizia, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, queremos estabilidade. Legal. Busco estabilidade. Como? Assumindo riscos calculados, né? E falando de risco, vamos entrar no bloco aqui de empreendedorismo e mentalidade. Cara, muita gente fala, Linhares, sobre empreender hoje. O país cada vez... um exemplo, um país mais pobre, eu acredito que tende a ser cada vez mais propício o empreendedorismo. Por quê?
O cara, quando ele é muito pobre, ele tem o que a perder se ele arriscar? Mas o que você tem a dizer hoje sobre as pessoas, hoje a internet falando cada vez mais de ser dona do próprio tempo, ser o próprio chefe, e o que elas não enxergam sobre isso? Pô, Rafa, acho que tem muitas nuances, assim, né? É um tema até de ter cuidado, assim, de falar. Eu acho que quando a gente fala do Brasil, ou de países com mais ou menos taxa de empreendedorismo, países ricos e pobres, o Brasil é um país que tem uma taxa de empreendedorismo muito maior do que os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é muito mais, talvez CLT, a galera tá muito mais empregada por do que no próprio negócio. Por outro lado, 90 e sei lá quantos % dos negócios brasileiros são MEI, micro, pequenas, médias empresas, assim. Muito pequenininho, faturamentos mínimos. Então, a gente falar de empreendedorismo é como falar do reino animal e achar que um caranguejo é parecido com um urso. Tem algo a ver, é animal, não tem nada a ver. Então, ser um empreendedor de um negócio altamente escalável é uma ideia. Sim. Ser empreendedor do meu próprio negócio, mas um negócio que depende da minha atuação direta, é outra ideia. Todas são boas ideias se elas te fizerem feliz e você, de novo, tiver clareza, tiver consciente do que você está escolhendo, do que você está deixando, tudo certo. Mas, pô, eu gostaria de investir dinheiro e abrir uma barbearia, né? Eu acho que onde a galera talvez erra em pensar que ser empreendedor vai ser escolher negócios e ações corretas, espaços, business, né, momentos, oportunidades corretos, e isso vai fluir. Não. Melhor ideia na hora errada não vai pra frente. Inventaram o Zé Delivery antes. Chamava de Disque Brejo em São Bernardo. Mas ninguém tinha celular. Então não via aquilo na hora. Ficava caro o frete, eu não estava acostumado. Ninguém comprou. Passa o tempo, a Ambev lança o Zé Delivery. Já existia o delivery. Delivery de pizza e esfirra era o que tinha. O iFood deu para todo mundo aquilo, popularizou. A gente tem hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, uma ideia de que, assim, eu tô um passo mais próximo da riqueza, talvez a frase ser dono do meu negócio te deu uma ideia de ausência de chefe e, portanto, talvez uma ideia de conforto, de ninguém vai me cobrar. Então, eu vou começar a hora que eu quero, termino o dia que eu quero, o dia que eu quiser eu fecho, vou pra praia, volto, vai ser assim. Vai! Mas fecha segunda-feira. Pô, vou abrir uma barbearia. Fecha sábado. Talvez eu não pense nesse detalhe. Então, quanto eu vou gastar de tempo agora? Você tem 8 horas por dia. Se você fizer cada 30 minutos um corte de 50 pilas, você vai, sei lá, R$800 por dia que você junta ali. Você tem um limite de faturamento. Menos conta, aluguel, algum imposto de renda. Se você vai ser empreendedor, convênio médico, alimentação, transporte. Parece, pô, eu sou dono do meu negócio. É do caralho. Mas você é dono do risco dele inteirinho também. A tua vida tem que estar dedicada naquilo. Então, são muitas nuances. Mas por que no Brasil tem tanto mais do que fora? Porque tem menos industrialização, tem menos bons empregos. Isso está melhorando hoje. Taxa de desemprego, de desocupação cai. Mas tem uma informalidade grande. Então, ontem eu tinha um cara que é CLT, hoje ele está como PJ. Ele está entrando nesse cálculo de empreendedor, mas está prestando serviço para alguém. Eu tenho muitas pessoas trabalhando, pô, o senhor que serve pipoca é um empreendedor dele mesmo. Eu tenho ilusões como, pô, vou trabalhar com uma plataforma de delivery, um aplicativo de transporte, alguma coisa assim, e eu vou fazer meu horário. Vai fazer seu horário. Acontece que, então, eu faço venda online, o trabalho não acaba nunca, você sempre pode fazer mais uma. Quando que você escolhe parar para ir dormir? Quando que você escolhe, pô, vou tirar férias? Não trabalho, não abro a loja, não ganho dinheiro. Não tenho o 13º garantido, férias remuneradas. Sim. Então, a troca de investimento de tempo, de esforço e de risco para empreender é muito sensível. Então, assumir uma postura de eu quero que isso seja meu e quero fazer, tem várias etapas que precisam ser bem pensadas e calculadas. E eu acho que um dos principais erros é esse, assim. Vou abrir um negócio que talvez não seja tão escalável ou que dependa da minha ação muito, achando que vai me dar uma qualidade de vida maior, uma tranquilidade maior do que o CLT. O CLT você trabalha pro cara, você pode ser mandado embora.
Pode, mas o que nas gerações anteriores era algo como considerado um fracasso, porque o objetivo era permanecer a maior jornada de anos possível e isso ia te garantindo experiência e progressão no cargo, hoje não é assim. A gente fala muito sobre empregabilidade sustentável. Então, eu sou dono dos skills. E se você não me paga mais e eu acho que eu valho mais, eu saio da empresa antes de você me mandar embora, eu vou para outro lugar. E se você me mandar embora antes de eu querer, eu tô preparado para arrumar um trabalho tão bom quanto esse, às vezes melhor. Então, o medo de ser mandado embora, de ser despedido, de perder, o risco disso acontecer é diferente. É avaliado de forma diferente. Mas eu acho que tem alguma coisa por trás que está mais ou menos nesse lugar. O que vai me dar um conforto maior, uma segurança maior, uma qualidade de vida maior? Normalmente, quando eu penso em ser empreendedor, em ser dono do meu próprio negócio, eu estou pensando em ter o controle de todas essas decisões. O risco também é seu. Numa empresa, eu tenho alguém que está acima, que já viveu mais coisas que eu, que vai me ensinar a chegar em algum lugar e tomar decisões melhores. No meu negócio, eu vou aprender fazendo. Se eu errar, é comigo mesmo. Verdade. Então, é bem diferente. Bom. Não, muito bom. E aí, eu já queria emendar uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, inclusive que, na sua opinião, você que já teve um negócio, quando a gente vai empreender, você entende que a pessoa ela precisa ter domínio, algum conhecimento prévio daquilo? Por exemplo, você deu o exemplo da barbearia. Eu vou abrir uma barbearia, mas não entendo nada de corte, não sei nada, não sei nem o equipamento que eu preciso comprar. E aí eu também fico pensando assim, ou a pessoa que ela tem o domínio sobre corte, ela sabe cortar cabelo, mas ela não entende nada sobre ser gestora do próprio negócio, que é o que você falou assim, ela não está preparada para saber que tem imposto, custo fixo, funcionário. Como que você entende isso? Assim, precisa ter domínio do assunto e ela precisa ter alguma habilidade para ser gestora do business? Quando eu empreendi, eu fui fundador do Clube do Minhoca, né? Creio que atualmente ainda é o maior clube de comédia do Brasil, segundo o TripAdvisor e o Google. Então, não sou eu que estou falando, tá lá, pode colocar no Google, tem 5 estrelinhas, é legal. Quando eu saio da Whirlpool, demitido, então foi um processo doloroso, foi uma surpresa, né? Não estava preparado e tal. Eu literalmente viro a esquina e ligo para um amigo de faculdade de muitos anos, que inclusive tinha trabalhado comigo na Whirlpool também e tal, que era o Patrick Maia, comediante. Patrick, porra, tô saindo aqui e tal. Velho, vamos abrir um negócio, eu e você? A gente abre um bar de comédia, eu toco a parte operacional ali, administrativa, e você faz a curadoria da comédia. Falei, cara, eu tô conversando com o Zé, que era o terceiro sócio, que era outro colega de faculdade, nesse momento sobre fazer isso. Tipo, você interrompeu a conversa. Falei, então segura que eu vou junto, né? E aí a gente se juntou e formou o Clube do Minhoca. O Patrick traz no primeiro momento, ele já tinha um lugar mais ou menos mapeado, a ideia do conceito da casa, do que ele queria e podia fazer, mas o desenho dele estava seguindo a lógica dos clubes de comédia mais tradicionais do que tinha, que é o formato de bar. Então, uma mesinha meio redonda, né? Um espaço, as cadeirinhas ali em volta e serviço. Então, a galera vai trazer cerveja, vai servir uma comida, alguma coisa assim. E aí, ele queria que fosse algo democrático. Então, assim, eu quero que o ingresso seja R$30. O lugar era pouco maior do que 20 e poucos metros quadrados, era muito pequeno. E aí, assim, com 30 pila vezes 40 lugares, que era o que tinha no desenho dele, a conta não ia fechar nunca, né? Então, o meu trabalho naquele momento foi fazer a ideia parar em pé matematicamente, né? Então, passei um dia ali incubando aquilo, como é que eu vou fazer pra pôr? E aí, um dia vendo um filme, me deu ideia, me deu o estalo do cinema, né? Falei, operação do cinema é uma operação melhor. Você consome antes, você compra o que você vai consumir e vai pra sala. Então, eu matei o garçom. Eu não vou ter custo de garçom. Se a gente tiver um comes ali, como é cinema, um negócio mais pega e leva, pipoca, hambúrguer, alguma coisa assim, eu não preciso de cozinha. Foi o chapa, foi o freezer, porque assim, no Comedians antigamente, dentro dos itens do cardápio tinha salmão. Quanto custa deixar um filé de salmão parado até alguém vir pedir? Você tem que fazer. E é um item perecível também, você tem que ter cozinheiro que vai preparar salmão. Então, talvez o prato tenha um valor agregado lá, mas dentro da operação do que a gente estava criando, era impossível estar pronto para servir isso. Então, falei, a gente vai criar o seguinte, a gente vai servir um rango simples, e aí a gente fez a parceria com o Holy Burger, a galera era amiga do Patrick.
A gente comprava o lanche antes, recebia ele como um delivery, deixava ele armazenado numa caixa térmica, a galera chegava, cardápio super clean, super simples. Eu tenho esta cerveja, este refrigerante e lanche hambúrguer, o cheeseburger e o vegetariano. É quase assim, a opção é sim ou não. Quer alguma coisa ou não quero? Quero. Como é que o cara leva a cerveja? Aí eu comprei umas bolsinhas térmicas na loja de vendinha ali da esquina. Levei pra casa, comprei um gelo que era de gel, congelei, enchi as latinhas ali e deixei. E aí eu comecei a ver um jogo de futebol e eu ia tomando uma ali. Falei, vamos ver se até o final do jogo elas estão geladas e tal. Pô, geladíssimas. Falei, então matou. Galera, vai subir, era uma escadinha assim, né? Vai subir, vai chegar aqui, tinha um recuinho que virou o bar. Dá pra levar até 9 cervejas. Cada um ou dois não vai tomar muito mais do que isso. A gente tinha 30 sacolinhas lá. Tiramos as mesinhas todas, colocamos como se fosse um teatro, então um monte de cadeira individual, cara, e a gente subiu a capacidade para 75 lugares. Falei, agora, se a gente fizer 75 lugares, 2 shows na noite, vendendo isso aqui com ticket, pronto, dá para pagar a conta. Fez um business plan ali. Exatamente. Eu não sou o cara da piada. Legal, eu sou hein? divertido, de vez em quando eu vou ter, né, ter uma ideia criativa, alguma coisa. Já tive, assim, falando piadas, o Patrick já anotou piada minha pra falar que vai fazer. Uma vez o Fábio Rabin, a gente trocando ideia lá. Pô, eu falei um negócio, ele deu risada, ele, meu, pô. Aí a galera, eles falavam assim, pô, por que você não faz um texto? Aí eu, velho, não, nenhuma chance, né? Aí eles falavam assim, pô, então eu posso anotar a piada? Pô, pode levar, né? Tudo certo. Então era isso, assim, respondendo a tua pergunta, tudo isso né? Não manjava nada de comédia stand-up. E esse foi um dos motivos que acabou me levando também a sair do negócio depois de alguns meses, né? Depois que a casa já estava andando, já tinha virado um lugar mesmo, né? E tudo mais, uns 6 meses ali, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar dando treinamento como consultor, como trainer, naquela consultoria que eu tinha conhecido, aquele treinamento de imersão. Sim. E aí algo aqui dentro falou muito forte. Cara, era isso. É isso que era o que você queria fazer a vida inteira, assim, né? Legal. E aí naquele momento foi onde eu falei assim, pô, se o Patrick amanhã enjoa, cara, disso aqui e fala, olha, porra, pra mim deu, eu tô indo embora pra outro país, eu tô indo sei lá o que, o raio que o parto. Eu sobro com esse trem na mão. Eu manjo alguma coisa de comédia? Não. Então assim, posso abrir uma barbearia sem manjar nada de cortar cabelo? Pode. Riscos que você corre, como é que você contrata um barbeiro? Vai demorar pra você adquirir essa experiência. Você vai ter que aprender coisas que você não tá habituado. Você vai tomar chapéu, vão te enganar, vai comprar item, o cara vai te falar, olha, eu só consigo cortar com essa maquininha de ouro. Porra, caro pra caramba. Qualquer uma serve. Não posso vir domingo, né? Então, lidar com pessoas é difícil. Você contrata o cara não vem. Você fala pra ele que é de um jeito, ele briga com você. E pra quem tá empreendendo, o risco é todo seu, né? É, exatamente. Então, assim, aquela não era minha área de expertise. Então, quando eu vi, falei, cara, eu tenho aqui algo que é o sonho do Patrick, mas não é o meu. Apesar de eu ter curtido e ter sido legal pra caralho, não era o meu sonho. Isso é escalável? Falei, puta, não é. O Clube do Minhoca não vai triplicar de tamanho. O projeto aqui não é abrir 20 franquias do Clube do Minhoca. Então, vai ter um limite disso aqui. A minha performance aqui dentro vai até um certo lugar. Se fosse só isso, eu tava lá até agora. Só que aí, puta, surgiu bem na hora o tema que mais me faria balançar. Ainda bem que eu acabei escolhendo isso, porque eu era o único ali na época que tinha filha. E veio a pandemia, fechou. Nossa. Então eu ia precisar de recursos para viver antes de esperar 2 anos até o negócio começar a se pagar, até poder não ir mais. Então, por exemplo, no começo tinha que estar lá todo dia. Eu ia pra lá 2 horas da tarde, literalmente, pra varrer, passar pano no chão, higienizar as latinhas e abrir a casa até meia-noite, a hora que acabava o show. Quando que você vai poder tirar férias? Até você ter alguém confiável e num preço que você consiga pagar justo, estabilizado na rotina da casa, confiante, pra você falar, velho, você abre, você higieniza a latinha, limpa tudo e eu vou tirar 30 dias de férias. E férias não é plantão. Se você viaja, o seu celular tá ligado e alguém pode te ligar, você não pode tomar um porre à tarde, você não pode tomar 2 cervejas a mais. Então você tá de plantão. Férias é quando você... A férias, essa é a minha definição de férias. Ela começa o dia que você esquece que dia da semana é. Quando a tua cabeça sai do parametrizado, do acorda às 8, às 9 café, às 10 reunião, às 11h30, prepara o almoço, meio-dia, segunda, terça, quarta aqui. Você acorda. Que horas são? Que dia é hoje?
Parabéns, você está de férias. Normalmente, falta 2 dias, você vai ter que voltar quando isso acontece. Porque a gente tira hoje 15 dias, 10 dias. Não dá tempo. Você folga na segunda, a sua cabeça já assim, ó, aproveita hoje que é segunda que vem, hein? 10 dias é quarta-feira, meu. Já foi 2 semanas? Não é essa outra. É pouco tempo. Pelo menos 20 seria o ideal. O ideal seria todo mundo poder tirar 30 dias corridos sem esse lance do, pô, tá desmotivado, sem o medo do não vai precisar de mim, aí alguém vai arrumar um emprego no meu lugar, sabe assim? Sim. Então, acho que dá para abrir um negócio que eu não tenho conhecimento? Dá. Tem outros riscos envolvidos. Um dos dois você vai ter que manjar. Sim. Ou do negócio, ou de negócio. Então, ou você corta cabelo e aí você abre algo e vai manipulando a grana e vê o dia que falta, o dia que sobra e aprende os conceitos de fluxo de caixa, de investimento, de dividendos, de imposto e tudo isso. Ou você manja tudo isso e vai entender o que o mercado pede para você poder performar no mercado de barbearia, como a gente pensou. Então, acho que o ideal é você ter uma dessas duas e buscar a outra. Preciso ser o melhor do mundo? Não, é aquele lance. Até que nível eu preciso aprender isso aqui? Então, me capacitar no Sebrae talvez seja mais do que suficiente se eu já tenho essa expertise para ir bem não quebrar nos primeiros 2, 3 anos. Uma das coisas que eu vejo a galera falando é quando você não sabe muito bem de uma coisa e você não se arrisca a conhecer, é você ter boas pessoas, né? Bons sócios que te ajudem a construir algo E hoje é cada sólido, vez mais difícil achar Ali um sócio, né? Foi o que aconteceu. O Patrick falou, cara, eu conto piada, eu não faço conta. Eu falei, eu faço conta. Não conto piada. Vambora. Vai dar certo, entendeu? E aí funcionou muito bem. Então, o esquema que a gente criou, o flow que a gente criou, né? Que eu falei, ó, é isso aqui que a gente precisa fazer. Pode ser? Pode ser. Legal. Pô, agora a curadoria. E a gente divergia em várias coisas, mas era algo que potencializava a gente, entende? Então eu chegava pra ele e falava assim, cara, por que vamos pagar os caras desse jeito? Por que não? Por que sim? Por que ia? E aí ele vinha, não, porque isso é desse jeito, isso aqui eu pensei isso. Muitas vezes com uma visão muito além do que eu tinha notado, assim, até então. Outras eu tinha que puxar. Cara, isso aqui não dá pra fazer, velho. Isso não existe a gente começar a pagar isso pros caras, começar a gravar vídeo. Primeiro a gente tem que fechar isso aqui, essa conta, depois a gente abre. Então, primeiro a gente tinha um andar. Pô, no primeiro momento ele já queria, mano, vamos fechar o andar de baixo também e beleza. E aí é aquilo. Eu tendo a ser mais conservador. Então, pô, calma, andamos alguns meses, aí a gente viu que tava indo, pô, agora vamos reservar o andar de baixo, fazer um piano bar. Senão eu só agreguei custo. Aí não, a gente vai fazer show aqui também. Então agora eu tenho 2 casas de show. São 4 shows por noite. Sim. Pô, legal. Isso parece fazer sentido, entendeu? Pelo Patrick é assim, meu, isso aqui já tá legal. Vamos dar ali. E a real é que assim, comece antes de estar pronto. Aprendi com o cara. Faça mesmo. Mete a cara. Vai pra cima. A minha tendência vai ser começar no 1,5. O dele era começar no 0,8. Não era no 1, sabe assim, né? Um pouco antes de estar pronto já tava valendo, velho. Fazia sentido, dava diferença. É sempre a melhor ideia? Talvez não. Às vezes você pode empenhar um valor, pô, vamos comprar um equipamento. Comprei um equipamento, não usei tanto, não rendeu, algo aconteceu. Pode acontecer, então é de discutir e assumir o que acontecer depois, assim, né? Conviver com... Legal. Isso entra muito no ponto que você aprende quando você escuta uma opinião contrária, né? Você numa visão um pouco mais conservadora e ele numa visão um pouco mais agressiva ali, se a gente pode se dizer. E isso tá muito conectado, assim, Rafa, na parte ali de comportamentos e autoconhecimento. Sim. Que tal a gente falar um pouco sobre isso? Boa, vamos falar sobre isso. Eu vi que no seu perfil do LinkedIn, você falou, eu vi que lá tava aparecendo o DISC e o MBTI. Fala um pouco mais sobre isso. Isso é colocar um selo numa pessoa que ela vai ser daquele jeito? Ou ajuda ela a se conhecer para se desenvolver melhor? Pode ser as duas coisas, tá? O jeito errado de usar é rotular alguém e dizer que as atitudes daquela pessoa, isso é porque você tem um determinado perfil, só poderia ser assim mesmo, né? Não é o caso. A gente tem em todos os perfis aquilo que Jung chamava de o lado luz e o lado sombra. Então, se eu sou uma pessoa muito expansiva, muito de people, talvez eu seja prolixo. Talvez eu seja encantador, um grande orador. Se eu sou um cara de perfil diretivo, dominante, talvez eu seja agressivo. Talvez eu seja direto. Talvez eu seja focado. Então, cada perfil vai depender da habilidade da pessoa de escolher o cenário, escolher o momento, colocar ou não os seus skills à prova, né, e tudo mais. Sim. O DISC é uma metodologia de perfil comportamental. Então, não é sobre personalidade,
É sobre como você escolhe, na maioria das vezes, se comportar. Então, estamos aqui num jogo, né? E uma dinâmica em equipe. Estamos tentando ter uma ideia, uma solução. E a gente vê que o tempo tá acabando. Todo mundo tá discutindo. Tem gente que vai fazer assim, cara, todo mundo falando? Faz vocês. E vai sair. Tem gente que vai fazer assim, todo mundo falando? Sai daqui todo mundo. Deixa que eu resolvo. E vai pôr a mão. Então, é uma escolha, às vezes não é opção. Para escolha, você tem que ter a habilidade de eleger entre, inteligere, né? De onde vem inteligência comportamental, emocional, mas... Para você poder fazer isso, você tem que ter a habilidade de. Senão, você não tá escolhendo se comportar. Mas é comportamental. Uhum. O MBTI, ele é sobre testes de personalidade, daí sim. Então, ele vai ser mais profundo. Qual é a diferença entre eles? Enquanto diz que tem 4 perfis, o MBTI, se eu não me engano, são 32, acho, 36, sei lá, é um montão, assim, de opções diferentes ali. Cada uma são 4 letras possíveis, que de uma ou 4, né? É mais difícil você usar o MBTI no dia a dia. Então, eu não conseguiria, numa conversa, numa entrevista, num papo com um cliente ou uma pessoa que eu tô conhecendo, intuir qual é a personalidade dela, qual é o perfil de MBTI dela. Sim. Mas o DISC eu consigo. O DISC é uma ferramenta mais simples. Então, se eu pergunto para vocês assim, cara, qual é a coisa mais importante para vocês dentro do empreender um podcast? Um dominante vai me responder o resultado. O que vai dar certo no final ou não. O outro vai dizer assim, é falar bem, conquistar audiência e isso vai trazer o resultado. Um outro vai dizer, cara, é ter um bom plano de negócios, que tenha fases, fatos, dados, que eu saiba exatamente em que momento eu tô e fazendo os processos corretos, eu vou chegar lá. Então, a partir da resposta, sabe, como que você gosta de viajar? O cara, só vamos. Tá pra cá. Não, peraí, pra onde vamos? O que eu preciso levar? Quanto custa? Quem vai? Que hora sai esse carro? De que jeito quem vai? Opa, mais pra cá. Então, entre o mais analítico e o menos, entre o mais extrovertido e o introvertido, eu vou chegar entre um ou dois desses perfis. Legal. Rapidamente eu me adequo a isso. Então, sendo alguém mais dominante, eu troco minha postura e começo a falar mais direto, e com gesto, e com olhar, que eu ganho aquele rapport mais forte com a pessoa. Se eu tô falando com um cliente que é um cara de um perfil mais introspectivo, mais de procedimento, por exemplo, eu vou adequar minha linguagem a uma velocidade um pouco mais devagar e vou trazer fatos e dados, argumentos racionais. Meu produto é melhor porque o dele é pior. Nesse indicadores. Eu nunca vou dizer pra esse cara, duvida? Pro outro eu diria, duvida? Então vamos apostar. O cara, então vamos apostar, tá vendido. É desse jeito. O outro é relacionamento. Pô, legal, vamos almoçar. Lá a gente vai negociar. Esse cara só vai comprar de mim se ele for meu amigo. Você aprendeu isso na Whirlpool, né? Eu aprendi... Não, diz que eu aprendi naquele treinamento de liderança. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa metodologia. O ano era 2016. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa metodologia. E isso é fantástico, assim, porque o grande lance é esse. Eu não vou pensar no outro para rotulá-lo. Ah, tinha que ser um auto-i. É o cara que é da influência. Ele quer falar, ele é galo, quer aparecer e tal. Não. Eu vou usar isso para me adaptar e tirar o melhor proveito possível dessa relação, entendeu? Uhum. Nessa leitura de cenário, isso é muito interessante. A gente poderia ficar falando aqui por várias horas, que é um tema muito legal. Nessa leitura de cenário, qual que é a maior ou uma das maiores inverdades que as pessoas contam sobre desenvolvimento, evolução, ou num bate-papo, numa conversa de influência? O que as pessoas contam que não é verdade? Rapport não é conexão real. Rapport é conexão superficial. É só o direito de fazer mais uma pergunta. Mais nada. Então, em vários cursos de influência, eu já vi o cara começando assim, olha aqui para trás na mesa do teu cliente, na pessoa. Você viu ali que tem um elemento da Fórmula 1 e tem uma torre Eiffel. Você gosta de viagem? Já foi para Mônaco? E aí eu vou... Então, assim, eu tô trazendo um assunto que eu vejo que pela sua foto de família lhe é pertinente e vou conectar com algo como se isso fosse meu valor também. Então, pô... E aí, assim, acho que essa é uma dica boa, uma sacada legal. Mesmo com a pessoa que você mais discorda no mundo, se você for subindo pro macro, sempre tem um lugar, um valor que vocês se unem. Eu não manjo nada de automobilismo, nem gosto de corrida.
eu vejo a Fórmula 1 e falo, cara, eu assisti o Ayrton Senna. Já era. Para aquela pessoa é suficiente para esse contato inicial. Rapport. Pô, legal, a pessoa vai falar um pouco disso, beleza. É suficiente? Para nada. Não vou fazer uma venda... Posso fazer uma venda de um item simples a partir disso, mas uma venda complexa não vai caminhar porque nesse primeiro estágio de rapport funcionou. A gente vai ter que aprofundar muito mais, né, o relacionamento. Quando a gente fala de ser, né, um trusted advisor, de realmente ser um consultor de venda e não um forçador, um empurrador, um tirador de pedido, é saber que isso é parte de um processo. Então, eu vou conversar com o meu cliente, eu vou fazer algumas perguntas para você para entender se você é um cliente potencial para o meu produto. Senão, eu nem vou te oferecer. É uma construção a venda, né? Não é o resultado final. Então, eu acho que essa é uma inverdade. Se as pessoas vão te vender rapport, podem vender rapport como uma técnica para influenciar pessoas. Eu acho que é uma técnica válida. Uma técnica válida para começar o assunto de uma maneira cortês ou minimamente simpática. Nada mais do que isso. Não é porque eu vi a foto da família e perguntei pro cara e falei, pô, eu também tenho filho, que eu quebrei o gelo, que agora ele é parceiro meu e a gente vai voar, entendeu? Entendi. Acho que esse é uma nuance importante, talvez. Legal. Pô, legal. Vamos pro mais um bloco aqui. O que fazer diferente é esse bloco. Então, queria te perguntar, perante todo esse cenário, toda essa discussão que a gente fez junto aqui, o que uma pessoa tem que fazer para ela se desenvolver de verdade? Por onde ela tem que começar? Falando de vida real, cara. O que ele tem que fazer para evoluir? Define o ser humano que você quer ser. Boa. Tem um espelho aí. Não. Sem espelho. Sem espelho? De dentro para fora. Então, eu não quero ser igual ele. Talvez eu queira ser igual ele por quê? Por mim. Então, eu quero ser determinada coisa. Não porque alguém fez aquilo. Porque ao fazer aquilo, eu me torno quem? Que valor você vai honrar quando você se tornar esse ser humano? Então, assim, eu quero ser um excelente pai. Que valor eu vou honrar quando eu for um excelente pai? O Thales Gomes caiu nessa esses dias. Sim. Família, pra mim, em primeiro lugar. Quantas horas você trabalha por dia? 22. Então você não vê sua família. Então não tá em primeiro lugar, brother. Verdade. O teu tempo e tua prioridade tá na empresa. Ponto. Isso é o que o teu corpo diz. Você está com o pé lá, não aqui com o teu filho. Eu estou aqui com o meu filho. Em detrimento de estar lá. Tem que escolher. Então algo vai ficar pelo caminho, entendeu? Verdade. Não vai dar pra trabalhar 22 horas e ser um pai presente. Dá pra ser um bom pai, mas vai ter que ter acordo entre esse meio termo aí. Sim. Então, acho que esse é talvez um bom ponto, assim, pra clareza de quem eu quero me tornar. Valores que eu vou honrar. O que eu preciso desenvolver pra chegar lá. Então, putz, pra poder me tornar essa pessoa, eu preciso ser um bom pai, eu preciso desenvolver a paciência. Eu preciso desenvolver a conexão. Eu preciso entrar no universo do meu filho, fazer o que ele gosta, ao invés de tentar impor a minha agenda. Vamos pro futebol. Ele não gosta de futebol. Não vai adiantar levar no estádio 20 vezes, cara. O cara não quer ir, entendeu? Então, beleza. Então, o que você gosta? Pô, eu gosto de carta Pokémon. Então, vamos jogar Pokémon. Vamos ver como é que é, né? Então, eu vou entrar nesse universo porque isso é importante pra mim, porque esse é o valor família que eu vou honrar, porque esse é o ser humano que eu quero me tornar, um bom pai. Aí, ninguém precisa me dizer que tá bom ou não. Quando eu ver no meu comportamento que eu tô com ele e o ambiente mostrar pra mim, cara, ele vem me dar um abraço. Eu vejo ele fala com um amigo, pô, meu pai é legal. Ou ele tá ali comigo quando eu quero. Isso vai me dar o feedback de que eu sou um bom pai. Não é ninguém. Então, é intrínseco. Então, primeiro define quem você quer se tornar com clareza, sem cultura. Não é porque todo mundo corre que você tem que correr. Por que você quer correr? Se ninguém for te ver correndo, ainda assim você correria? Se você tivesse uma opção mais fácil de ser saudável, ainda assim você correria? Por quê? Você responder essa, porque sim, essa é a resposta certa. Tão simples quanto isso. Então, essa clareza é o que vai fazer a pessoa conseguir, sabe assim, ter a força necessária pra passar pela curva ali o começo é fácil, depois fica meio chato. Então, a primeira corrida, ela vai ser super tranquila. Vai cansar, mas vai ser fácil. A segunda, meu velho, vai doer tudo. Porque você vai tentar ir um pouco mais, vai ser pior. 3 dias com as pernas doendo. A terceira, a quarta, de repente você ganhou um time. De repente você melhorou o pace. E aí você vai ver e fala, melhorei o pace. Aí você vai olhar, a escada é desse tamanho ainda. Beleza, até aqui tá bom.
E aí o desafio deixa de ser com os outros, é você com você mesmo, né? Esse é o único desafio que existe. Esse é o único desafio que existe. Se eu tô olhando pro lado, eu tô tentando viver a vida de alguém. Então, a cultura vai na ausência de você definir quem você quer ser, a cultura vai definir por você. Boa. Abre o Instagram, vai Legal. ter 1 milhão de opções diferentes. Você vai acabar escolhendo uma delas por osmose, pela desculpa, pela historinha que você se contar, e você vai seguir aquilo. Muitas vezes, sem a consciência de que, sem a eleição, sem ter escolhido de fato. E aí, essa talvez seja, acho que a bola baixa da vida, a parte chata, né? Pô, talvez muitas pessoas poderiam ser muito mais extraordinárias se tivessem clareza de que, putz, isso aqui é que eu quero ser, o que eu quero fazer, né? Sim. Não o que todo mundo tá fazendo. E aí requer coragem, né? Ser o único dançando na rua no dia que ninguém dança é diferente, é estranho. Ser o cara que corre a marcha atlética no meio de um monte de gente que ninguém corre é estranho. Se você tiver clareza do porquê você quer, quem você vai se tornar, o preço que você vai ter que pagar pra isso, você vai fazer. Verdade. Não, muito bom. Bora para a próxima pergunta, então. A gente tá chegando nas perguntas finais agora, tá, Linha? E aí eu queria perguntar para você, o que separa quem evolui de quem fica travado? Eu acho que parte é a disciplina, né? A coragem de renunciar a algumas coisas, de forçar um pouco, de continuar insistindo e caminhando, ainda que não seja fácil, ainda que não seja agradável, ainda que não era a coisa mais legal de fazer naquele dia ou momento. E a execução. Sonhar é grátis e é legal. E o universo é mental, ele começa na cabeça. Então a mesa, antes de ser a mesa, foi a ideia na cabeça de alguém. Verdade. Depois ela vem a ser a mesa. Mas depois da ideia tem que ter execução. Tem que colocar em prática. Sim. Vai ter uma farpa no dedo, vai demorar. Não vai dar pra fazer 2 mesas enquanto eu estiver fazendo uma. Então tem que escolher, tem que renunciar. Eu acho que parte a pessoa não chega no lugar, talvez por disciplina. Parte, talvez, porque falta o executar, o colocar planos, colocar sonhos, né? 1 por vez, 2, focado, escolhido, né? Esquece. E para essas pessoas que se sentem travadas, qual que é o conselho que você daria, assim? Renova o voto. Volta lá atrás, primeira pergunta. Essa é a máxima. Todo exercício filosófico vai te direcionar para esse lugar. Torna-te quem tu és. Conhece-te a ti mesmo. Frases de Delfos, do Nietzsche, de todo mundo, é a mesma coisa. Você é quem, meu? Quem você quer ser? Por quê? E aí, nesse porquê, você vai se perguntar uns 4 porquês ainda, na sequência. Porque é legal. Por que é legal? Por que isso? Lá no 4º porquê vai ter um insight. Você vai fazer por isso, sabe? Eu, quando quis trabalhar com desenvolvimento, quando eu tinha uns 15 anos, um colega no meu bairro me procurou e falou, cara, me ajuda a passar numa prova de trigonometria, né? De triângulo lá e tal. Eu falei, ajudo. E aí a gente sentou na rua e começou a rabiscar na ardósia das calçadas dos vizinhos, triângulo e tal, e vai explicação pra cá, e é isso, é assim que é. Vem aqui, ele não entende hipotenusa. Vem cá, vamos na quadra. Chegamos na quadra. De um escanteio até o outro, não divide em 2 triangulão? Isso é a porra da hipotenusa. É o nome que um grego inventou. É um puta nome merda, mas é isso que é. O cara deu risada e tal. E nesse exercício de tentar compreender, o cara passou na prova. E assim, não era alguém que ia bem, né? Aquilo mexeu comigo a primeira vez. No dia do treinamento que eu comentei com vocês, o primeiro exercício foi o exercício de Ikigai. Ikigai é um conceito dele de Okinawa, que é sobre ver o propósito naquilo que eu faço. Não só, o propósito é salvar o mundo, é cuidar das baleias. Não. A moça que é a merendeira da escola, cara, eu alimento toda a próxima geração todo dia, velho. Pensando desse jeito, o trabalho tem muito mais significado. E talvez esse seja a maior competência, capacidade humana, atribuir significado para as coisas. Boa. Quando eu faço isso, aquilo se torna especial, a coisa é o que ela é. A mesa vira algo especial, porque eu falo, essa mesa foi onde meu filho nasceu, então a mesa virou, sabe assim, virou um altar. Então tudo pode ganhar essa onda, esse significado, sim. Eu acho que é por aí. Legal. Cara, que bate-papo enriquecedor, rico, né? Muito rico. Quem tá assistindo esse episódio vai ser muito edificado com essas palavras. Linhares, obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, tá o prazer foi meu aí. Seja a primeira de muitas, obrigado. que a gente viu que você tem muito conteúdo para compartilhar. A gente viu que
discorreu a conversa. E para você que está assistindo esse episódio, não esquece de curtir, compartilhar se você lembrou de alguém, se você se sentiu impactado com essa mensagem, compartilhe. E lembre de também deixar um comentário, de você escrever algo que você sentiu falta, algum tema de episódio. A gente quer muito ouvir você. Pessoal, obrigado pelo episódio. Linhares, obrigado. Se quiser deixar um recado para as pessoas também, fiquem à vontade e nos vemos no próximo episódio. Não, valeu aí, pessoal que acompanhou. Obrigado. Deixa o seu like, sua curtida aí pra galera. Foi um prazer estar com vocês. Curti demais a conversa também. Sempre que tiver disponibilidade, me chama aí que a gente bate um papo, galera. Boa. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até logo. Até.